que se aproveitam pra dizer, ai, eu acho que eu sou menina. Olha, eu nasci assim. Sério, eu nasci assim, eu serei assim. O deputado Nicolas Ferreira, ele já pode pedir música no Fantástico. Ele já foi condenado 3 vezes por crime de homofobia ou transfobia. Sabe qual a vontade política do governo Bolsonaro? A vontade política era de não deixar a Polícia Federal investigar para que a rachadinha do Flávio Bolsonaro não fosse descoberta. 26 milhões de reais. É a farra com dinheiro do aposentado. Atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é explosivo. O deputado Ottoni de Paula, que já esteve colado em Bolsonaro e depois foi chamado de traidor pela direita, resolveu reaparecer. Para quem esqueceu, ele chegou a fazer oração pro Lula, uma cena vergonhosa que queimou sua imagem com o conservadorismo. Também apoiou o Eduardo Paes no Rio, mais um erro que muitos não engoliram. Mas agora ele tenta se reposicionar. Voltou a atacar o Lula, o STF, e saiu em defesa de Nicolas Ferreira. Chegou até a imitar ele no palanque, mostrando que ainda quer espaço na direita. Ottoni não economizou nas palavras e botou fogo no debate, irritando a esquerda que, claro, já tá surtando. Vou te mostrar tudo, incluindo os ataques petistas e também a fala de Luiz Lima. Esse vídeo é para você assistir até o fim e compartilhar nos grupos. E me conta, na sua opinião, Ottoni tá de volta ou é tarde demais? Hoje, a gente já tá lendo notícias que o ex-presidente do INSS, senhor Alexandre Futanato, alguma coisa assim, me desculpa se eu errei nome, ele já foi demitido, mas todo o Ministério da Previdência deveria ter sido demitido. Parece que após o fim do imposto sindical obrigatório de 2016, virou uma fonte de recurso essas fraudes para esses sindicatos, bilhões, e que são usados também politicamente para reabastecer apoios políticos no Estado. É uma temeridade o que foi feito aqui no Brasil. É o irmão do presidente Lula dirigindo um sindicato, é o aumento de sindicatos de 2022 para 2023, dobrando sindicatos que fazem esses descontos sem autorização do beneficiário, do aposentado. A gente testemunha no Brasil o maior escândalo. É roubo. É roubo. É o que aconteceu na votação da Aldir Blanc também. Você não exigindo criação de fundos municipais e estaduais e repassando dinheiro direto para o município e para o estado. Se não houver fundo, eles podem gastar do jeito que quiser. Esses sindicatos, eles gastam o dinheiro do mais pobre trabalhador do jeito que ele quiser. Eu fiz uma pergunta para o ministro Lupe, como ele faria para devolver o recurso da dona Eximar. Ele não soube responder. Como o Brasil vai devolver? Por que não é responsabilizado essas pessoas do INSS? Por que o desgoverno adora roubar dinheiro público e roubar dinheiro do mais simples trabalhador? É PIX, é inflação de alimentos e é estelionato em relação à aposentadoria dos mais simples brasileiros. Só uma curiosidade para quem não percebeu, o deputado Luiz Lima, que era do PL, e fez um agradecimento dizendo que estava saindo do partido, agradeceu o ex-presidente Bolsonaro, ao qual ele vai continuar, seguindo e obviamente aí, sendo um dos apoiadores do ex-presidente, mas que por algumas divergências partidárias ele estaria indo para o Partido Novo, que é o partido do Marcel Van Hatten, combativo Marcel Van Hatten. Agora tem então aí o mais novo colega, deputado Luiz Lima, que eu considero um excelente deputado também. Bom, a gente vai agora pro deputado Ottoni de Paula, gente. Se segurem na cadeira aí, porque não tem como. Eu dei muita risada. Vejam só. Vocês acreditam em maldição hereditária? Eu acredito em maldição hereditária. É aquela praga, aquela maldição que vai de irmão para irmão, de pai para filho. Esta é a maldição da família Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Parece que ali tem uma bactéria de corrupção que é hereditária, não é? Agora, eu acho que na verdade começou do Frei Chico, porque ele é o mais velho. A não ser que nesse caso a maldição hereditária deles também seja de trás para frente. Bem, é impressionante como que essa família aproveita do caixa do povo, do bolso do povo, do caixa da União para roubar. O que eu vou ler aqui está nos jornais. Polícia Federal, receita do sindicato do irmão de Lula salta, sargento Faú, 414% com descontos de aposentados. Estou lendo a matéria. Documentos obtidos pela Polícia Federal indicam que a Sindinap arrecadou 90 milhões e meio de reais em 2023, o maior valor desde o início da série histórica, analisada em 2019, quando o sindicato do irmão do Lula recolheu 17 milhões e meio de reais.
Apenas nos 3 primeiros meses de 2024, quando o Maninho já era presidente da República, o valor chegou aos míseros 26 milhões de reais. É a farra com o dinheiro do aposentado. Eu me lembrei até de uma musiquinha lá da Grande Família que eu vou adaptar. E a musiquinha é assim: essa família é muito unida e também motorizada, rouba por qualquer razão, nem que seja do aposentado, meu irmão. E rouba Chico, rouba Lula, rouba tudo, rouba. Rapaz, não é possível. Vai roubar assim no quinto dos infernos. Às vezes me parece que há uma desonestidade intelectual dos deputados e deputadas da direita e da extrema direita. Alardeiam, gritam, fazem discursos inflamados, até cantam da tribuna, mas estão convencidos de algo que eu vou provar agora por A mais B, para que não paire nenhuma dúvida. Um processo de corrupção, quando acontece, não é instantaneamente que se descobre esse processo. Leva-se tempo. Portanto, a corrupção que está neste momento acontecendo em algum canto do país ou do mundo, nós possivelmente não saberemos dela. Possivelmente nós levaremos um tempo para que ela venha ao nosso conhecimento. Portanto, não é automático que nós saibamos que uma corrupção está ocorrendo. E aí os governos sempre têm vontade política. O governo Bolsonaro tinha vontade política. Sabe qual a vontade política do governo Bolsonaro? A vontade política era de não deixar a Polícia Federal investigar para que a rachadinha do Flávio Bolsonaro não fosse descoberta. Então o governo Bolsonaro não investigou. Mas é mais que isso. A vontade política do governo Bolsonaro era essa: a Polícia Federal tem que ser calada, ela não pode agir, ela não pode funcionar. E também eu quero dizer que o governo do presidente Lula também tem vontade política. E a vontade política nossa é que os órgãos de controle funcionem, que a AGU funcione, que o TCU funcione, que a Polícia Federal investigue. E, portanto, esta é uma vontade política. Então há vontade política, e só quando há vontade política nós sabemos o que aconteceu. Então, deputados, os senhores que ocuparam a tribuna do outro lado, que cantaram, que fizeram verso, que falaram, que gritaram, que se explodiram na tribuna, desculpem-me, os senhores estão desonestos intelectualmente, que os senhores estão sabendo. É essa a prática dos senhores, não é outra prática. Agora nós não, nós temos vontade política. A nossa vontade política é de quem quer que seja, cortaremos na nossa carne. Quem quer que seja, que esteja envolvido com corrupção, vai ser investigado e vai pagar pelo seu crime. A perseguição contra o deputado Nicolas está sendo implacável. Implacável, Luiz Lima. Agora, preste atenção, a justiça do DF, a justiça aqui do DF, enquadrou o Nicolas para ele pagar 200 mil reais por aquela exposição que ele, defendendo as mulheres dessa tribuna, colocou uma peruca e aí ficou conhecido como a deputada Nicole. Ele estava aqui defendendo as mulheres dos machos que se aproveitam para dizer: ai, eu acho que eu sou menina. Olha, eu nasci assim. Eu nasci assim, eu serei assim. Gabriela, sabe? O cara nasceu homem, e aí se ele se sente mulher, beleza. Agora, o que não dá é pra esse cara disputar com uma mulher. Não dá. Principalmente jogos, principalmente lutas. O que Nicolas fez aqui foi defender as mulheres, que, aliás, deveriam se unir contra esse absurdo moral, esse absurdo genético, esse absurdo biológico. Eu respeito quem se vê como qualquer outro ser humano. Tem o meu respeito. Agora, é um esculacho. O cara cheio de testosterona disputar com uma mulher. Agora, o esculacho é o que essa casa se transformou. Rapaz, o artigo 5º da Constituição foi rasgado. Agora, qualquer um quer enquadrar deputado pelo que ele fala. A Justiça do Distrito Federal, Ministério Público, tá todo mundo... Olha, nós estamos esculhambados. Desde que esta casa covardemente caçou Daniel Silveira, nós estamos esculhambados. Todo mundo acha que pode nos processar. Sabe de quem a culpa? A culpa é nossa, é dos senhores que covardemente caçaram Daniel Silveira. Agora se preparem, ninguém mais respeita esta casa. Ninguém mais.
a minha solidariedade ao deputado Nicolas. Vamos em frente contra essa ditadura da justiça, porque nós não podemos nos calar. Até porque a ditadura é só contra um lado, o outro lado é tudo na parceria. Preciso relembrar à sociedade brasileira que homofobia e transfobia é crime. Crime consagrado no direito penal brasileiro. E quem comete o crime de transfobia, de homofobia, tem as penas que são aplicadas a quem comete. Seja ele uma pessoa comum, um trabalhador, uma trabalhadora, seja um empresário ou seja um deputado. Então o deputado não pode, pela sua imunidade parlamentar, cometer crimes. O deputado Nicolas Ferreira, ele já pode pedir música no Fantástico. Ele já foi condenado 3 vezes por crime de homofobia ou transfobia. Talvez ele vá pedir a música no Fantástico do Réu Confesso, do Tim Maia. Era uma boa música para o Nicolas pedir no Fantástico e parar de cometer crimes. Depois que comete os crimes, vai pedir anistia. Ora, está virando piada também essa questão da anistia. Agora querem anistia para bandidos que quiseram acabar com a democracia, o que é um crime constitucional. Querem anistia para um bandido que tentou roubar as joias, aliás, roubou e vendeu as joias. Agora vira moda pedir anistia para quem quis acabar com o nosso direito de voto. E ficam aqui fazendo obstrução, parando tudo na Câmara de Deputados para poder pedir anistia. E quando você fala, vamos reduzir a pena de quem fez a quebradeira, eu já olho estranho para essa proposta. As pessoas vêm aqui, quebram tudo e querem diminuir a pena. Mas quando você fala nesta possibilidade, está sendo no Senado, o bolsonarista logo grita, ah não, diminuir pena? Isso não, nós queremos anistia. Para quem eles querem anistia? Para Bolsonaro, é evidente. É só isso que serve hoje essa proposta de anistia que está correndo aqui. Então eu queria me contrapor a esta posição que aqui vem se falando da tribuna como se fosse algo normal. Bem porque eu fiz parte da CPMI e acompanhei tudo. Nós por pouco no Brasil não tivemos um golpe de Estado. Por pouco não se conseguiu o que eles queriam, que era de volta ao regime militar. Tanto que eles acampavam em frente aos quartéis e pediam intervenção militar. 1º de maio, alguém viu Lula na rua? Ué, é o dia do trabalhador. Ele tem que estar na rua, com as massas, com o povo. Não! Lula só vai fazer um pronunciamento. Sabe por quê? Porque não consegue nem colocar gente na rua. Nem os pelegos dos sindicatos conseguem mais ir pra rua defender Lula. Só mais 30 segundos, presidente. Isto é, sem dúvida alguma, sintomático. Há um caos de desmoralização do governo Lula. 1º de maio, um dia histórico para o PT, um dia histórico para a esquerda. E o seu maior líder, ao invés de mostrar a cara, está acovardadamente na televisão, falando com o povo brasileiro. Isto é popularidade. Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E ó, se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá pra pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre. Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.